Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar nessa aula o assunto relativo a relações e funções. Então nós vamos aprender a diferenciar o que é uma relação e o que é uma função. Então para isso, nós temos aqui a definição do que é uma relação binária. Consideremos os conjuntos A, formado pelos números 2, 3 e 4, e o conjunto B, formado pelos números 2, 3, 4, 5 e 6. O produto cartesiano de A por B é o conjunto A cartesiano B, formado por todos os pares ordenados x, y, com x pertencente ao primeiro conjunto, ao conjunto A, e y pertencente ao segundo conjunto, ou seja, ao conjunto B. Então nós vamos tomar o x no primeiro conjunto e o y no segundo conjunto. Esse produto cartesiano ele conta com 15 elementos. Observe que no primeiro conjunto nós temos 3 elementos, e para cada um desses 3 elementos, nós podemos associar 5 elementos que estão no conjunto B. Ou seja, o elemento 2 ele pode ser associado com o elemento 2, 3, 4, 5 e 6. Da mesma forma, o elemento 3 ele pode ser associado com os elementos 2, 3, 4, 5 e 6. E a mesma coisa para o 4, totalizando então 15 pares ordenados. Tudo bem? O que nós vamos fazer agora é colocar uma característica em cima desses pares ordenados. Então, considere agora o conjunto de pares ordenados x, y de A cartesiano B, tais que x, essa barrinha aqui significa divide. X divide y. Então, vamos só lembrar o que significa um número dividir outro. Por exemplo, nós sabemos que o 2, ele divide o 8. Por que o 2 divide o 8? Porque existe um número inteiro, que é o 4, tal que 2 vezes 4 é exatamente o 8. Então, tem que existir um número inteiro, que aqui no caso é o 4, tal que quando eu fizer 2 vezes 4, tem que dar o 8. Isso significa o 2 dividir o 8. Então, quando eu falo que o x divide o y, o que tem que acontecer? Tem que existir um inteiro k, tal que x vezes k tem que ser igual ao y. É isso que tem que acontecer. Beleza? Então, nós temos aqui uma relação dos pares ordenados x, y pertencentes a A cartesiano B, tais que o x divide y. Então, quais são os pares ordenados que satisfazem essa relação? O par 2, 2, por quê? Porque o 2 divide o 2, obviamente, né? Existe um número inteiro, que é o 1, tal que o 2 vezes o 1 é o próprio 2. Então, o 2 divide o 2. 2 divide 4? Sim. Lembrando que aqui é o x, o primeiro cara é o x, o segundo é o y, e eu quero que o x divida o y. Então, o 2 divide o 4? Sim, porque existe um inteiro, que é o 2, tal que 2 vezes 2 é 4. O 2 divide o 6? Divide, por quê? Porque existe um inteiro, que é o 3, de modo que o 2 vezes o 3 é exatamente o 6, que é o segundo cara do par ordenado. Beleza? 3 divide 3? Divide. 3 divide 6? Divide. 4 divide 4? Divide. Então, os pares que fazem parte da minha relação são esses pares aqui, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 3 e 3, 3 e 6 e 4 e 4. Então, pessoal, vamos agora para o exemplo 2. Dados os conjuntos A, 1, 2, 3, 4 e B, 6, 8, 9 e 13, seja R a relação dos pares ordenados x, y pertencentes ao produto cartesiano de A por B, tal que y é igual a 2x. Determine R, ou seja, determine a relação. Então, nós queremos os pares ordenados onde a segunda coordenada, que é o y, tem que ser igual ao dobro da primeira. Quem vão ser os pares? O par 3, 6. Então, os pares vão ser o 3 e o 6. Porque a segunda coordenada é o dobro da primeira, 6, 3. Nós vamos ter o par 4, 8. Porque o 8 é o dobro do 4. E acabou, né? Então, para essa relação, nós só temos dois pares que obedecem. Então, pessoal, o que nós vimos aqui nesses dois exemplos são exemplos de relações binárias. Ou seja, relações entre dois conjuntos. O que nós vamos ver agora são as funções. As funções também vão ser relações entre dois conjuntos, mas elas exigem uma restrição um pouco maior. Então, nós temos aqui os conjuntos A, formado pelos elementos A, B, C, D e E. E o conjunto B, formado pelos elementos A', B', C', D' e E'. Então, nós vamos observar alguns casos aqui agora. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos aqui o nosso conjunto A. Então, o conjunto A é o que nós chamamos de conjunto de partida, é de onde vão sair as flechas. E nós temos aqui o conjunto B, que é o conjunto de chegada, ou seja, o conjunto dos carinhas que vão receber essas flechas. Observe nesse primeiro exemplo que o A está sendo levado no A', o B está sendo levado no D',
o C está sendo levado no C' e o D está sendo levado no B'. Porém, observe que o E ele não está sendo levado em ninguém lá do conjunto B. E para ser uma função, isso não pode acontecer. Então, por que essa primeira relação aqui não é uma função? Porque tem um cara aqui no conjunto A que não tá levando flash em ninguém do conjunto B. E isso não pode acontecer para ser uma função. Então, esse caso aqui, ó, nós não temos uma função. Nós não temos uma função. Justamente por causa desse elemento que não leva flash em ninguém. Então, já fica a primeira informação para a gente. Para que eu tenha uma função, todo mundo que sai do conjunto A tem que levar uma flechinha em alguém do conjunto B. Tudo bem? Nós temos aqui o segundo caso. Ó. Então, nós temos agora o A levando no A', o A também leva no E', o B leva no B', o C leva no C', o D também leva no C', e o D aqui, ó, o D' do segundo conjunto, fica sem ninguém. Nesse caso, nós temos uma função. Então, vamos relembrar do caso anterior. Tem setinha saindo para todo mundo? Tem, ó. Tanto A, quanto B, quanto C, quanto D, quanto E, levam flechas em caras do conjunto B. Mas por que esse segundo caso também não é uma função? Porque o mesmo elemento do conjunto A, ó, ou seja, esse Azinho aqui, ele está levando seta no A' e no E'. E isso não pode acontecer para ser uma função. Então, ó, nós aprendemos aqui uma segunda informação. Para que eu tenha uma função, não pode ficar no conjunto A. Aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B. Então, para que eu tenha uma função, ninguém do conjunto A pode ficar sem levar flecha no conjunto B, mas também eu não posso ter um único elemento do A levando mais de uma flecha no conjunto B. Vamos agora analisar o terceiro caso e ver se nós temos uma função. E realmente nós temos. Por quê? Notem que do conjunto A não fica ninguém sem levar flechas para o conjunto B e não tem nenhum elemento de A levando duas flechas e um elemento de B. Mas aí uma dúvida que pode ficar é a seguinte: professor, o A' ele está recebendo duas setas, ele está recebendo seta do D e do A. Quem está no conjunto B, ele pode receber mais de uma seta. O que não pode acontecer é um elemento que está no conjunto A mandar mais de uma seta para o conjunto B. Isso não pode acontecer. Nós poderíamos ter, inclusive, esse exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui nós temos um conjunto A, aqui nós temos um conjunto B, aí aqui, por exemplo, tem os elementos A, B e C. E aqui eu tenho, por exemplo, o A', o B' e o C'. Professor, os conjuntos têm que ter o mesmo número de elementos? Não necessariamente. O A leva no B', o B leva no B' e o C leva no B'. Então eu tenho todos os carinhas do conjunto A levando no mesmo cara do conjunto B. Quando isso acontecer, nós vamos ter uma função que a gente conhece como função constante. Então percebe que o conjunto B ele pode ter um elemento recebendo mais de uma seta? Para que eu tenha uma função que não pode acontecer ao contrário. É do elemento do conjunto A, algum elemento mandar mais de uma seta para o conjunto B. Nesse caso, eu não vou ter uma função. Tudo bem? Então vamos agora para a definição formal do que é uma função. Então, ó, nós dizemos que uma relação entre dois conjuntos A e B é uma função se esse Azinho de cabeça para baixo significa para todo. Então, ó, para todo X, esse Ezinho significa pertence. Então, ó, para todo X pertencente a A, ou seja, para todo X, para todo elemento que tiver no conjunto A, aqui, ó, que é o conjunto de partida, vai existir um único, essa exclamação aqui significa um único. Então, ó, para todo X que tiver no conjunto de partida, para todo elemento desse conjunto, vai existir um único Y no outro conjunto, ou seja, um único Y pertencente a B, tal que esse par ordenado XY pertence à função f, e a imagem desse x, ou seja, o f desse elemento, vai ser o elemento y do conjunto B. Então vamos falar mais uma vez para que fique claro. Então, ó, para todo x pertencente a A, ou seja, para todo elemento que eu escolher no conjunto A, vai existir um único y pertencente a B, ou seja, esse A ele vai estar associado a um único y aqui do conjunto B, tal que esse par xy pertence à função f, e quando eu aplicar a função f nesse elemento que eu escolhi, a imagem desse elemento vai ser exatamente esse y que ele levou aqui no conjunto B. Tudo bem?
Então, ó, nós vamos resolver agora a questão número 1 da lista de exercícios 1. É o item 1A. Aqui eu coloquei B, mas é o primeiro item. Então, ó, fala assim: dados os conjuntos A e B, verificar se f é uma função. Aí ele dá os elementos do conjunto A e do conjunto B e as relações que nós temos entre eles. Ou seja, quem que é o f do A, quem que é o f do B, quem que é o f do C, quem que é o f do D e quem que é o f do E. Então, ó, o melhor jeito de resolver esse exercício é montando o diagrama. Então, nós vamos ter aqui, ó, o nosso conjunto A e aqui o nosso conjunto B. Esse é o nosso B. Então, quem são os caras que estão no conjunto A? É o A, o B, o C, o D e o E. E quem são os caras que estão no conjunto B? O A', o B', o C', o D' e o E'. E aqui nós temos uma relação, que ele chamou de f. E ele quer ver se esse f é ou não é uma função. Então ele fala que o f do A é o A'. Então, ó, isso quer dizer que o A tem uma seta saindo dele e chegando no A'. Mas ele fala que o f do A também vale B'. Então o f do A também vai no B'. E pelo que nós acabamos de ver, isso já não é uma função. Porque eu não posso ter um mesmo elemento do conjunto A levando seta em mais de um cara do conjunto B. Então, só por esse fato aqui, ó, eu já concluo que nós não temos uma função. Agora nós vamos trabalhar com algumas funções específicas, começando pela função do primeiro grau. Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo pela função constante. Quando que uma função f é uma função constante? Então, ó, uma função f ela é constante quando, para todo elemento que eu escolho aqui no conjunto dos números reais, ó, esse primeiro conjunto que aparece aqui é o domínio da minha função, ou seja, é o conjunto de partida, lembra? E esse segundo conjunto que aparece aqui, ó, é o contradomínio, ou seja, é o conjunto de chegada. Então, ó, uma função f dessa é dita constante quando, para todo x que eu escolher aqui no domínio da função, para qualquer x pertencente aos reais, esse x vai associar sempre o mesmo elemento, ó, que eu determinei pela letra C, né, porque é um elemento constante. Esse C aqui ele não vai mudar, ele não vai variar, justamente pelo fato de ele ser constante, beleza? Então, o que isso quer dizer? Então, ó, observe que se eu escolher aqui, ó, um x1, um x2 e um x3, por exemplo, esses caras, ó, quando eu espelhar eles no gráfico, eles vão ter como imagem sempre esse valor C aqui, ó. Estão percebendo? Quem que é a imagem do x1? É o C. Quem que é a imagem do x2? Também é o C, ó. Quem que é a imagem do x3? Também é o C. Então, para qualquer valor diferente que eu escolha no domínio da função, lembrando que o eixo x é o eixo onde está localizado os pontos do domínio. E o eixo y é o eixo onde está localizado as imagens da minha função. Tudo bem? Então, ó, observe que para qualquer valor diferente que eu pegue no domínio, a imagem está sendo sempre a mesma, ó, que é esse valor C que está denotado aqui na minha função genérica. Tudo bem? Então, quando isso acontecer, a função será uma função constante. Um exemplo de função constante, essa daqui, ó, f, que vai de R em R, tal que o f de x, eu vou pegar um x que vai ser levado num f de x igual a 2. Então, no lugar desse C aqui, ó, seria a reta y igual a 2. O segundo tipo de função que nós vamos estudar são as funções afim. Então, o que é uma função afim? É uma função que sai do conjunto dos números reais e chega no conjunto dos números reais e tal que a cada x que eu pego no domínio da função, para todo x pertencente ao domínio da minha função, vai estar associado a esse x um elemento y igual a x mais b. Então, nós temos aqui a notação. Toda vez que eu tiver uma função f que sai do conjunto dos números reais e chega no conjunto dos números reais e pega um elemento x do domínio, ou seja, pega um x do conjunto de partida e associa esse x à imagem dele, que é o f de x igual a ax mais b, nós vamos ter nesse caso uma função afim. Então vamos observar agora alguns exemplos. Nós temos aqui, ó, y igual a 3x mais 2.
Esse f de x igual a x mais b é a representação genérica de uma função afim. Mas observe aqui, ó, y igual a 3x mais 2. Nós temos o a igual ao 3, que é quem multiplica o x, e nós temos o termo independente de x igual a 2. Então, nesse primeiro caso, ó, o a da nossa função é o 3 e o b da nossa função é o 2. Exemplo 2, y igual a menos 2x mais 1. Então, nesse caso aqui, quem que é o a? O a é o menos 2 e o b é o 1. Terceiro exemplo, y igual a 3x menos 3. Aqui o a é 3 e o b vale menos 3. E por fim, o exemplo número 4, nós temos y igual a 4x. Então, nós temos o a igual a 4 e como o b não aparece aqui, o b é igual a 0, certo? No exemplo 4, nós temos uma função linear, que é uma função da forma y igual a x, ou seja, o b não aparece, o b é igual a 0. Então, ó, é uma diferença sutil. Toda vez que o b não aparecer, ou seja, quando o b for igual a 0, nós vamos ter uma função que nós chamamos de função linear. Na função afim, o coeficiente linear, que é esse b aqui, ó, o b nós chamamos de coeficiente linear. E o a nós chamamos de coeficiente angular. Então vamos entender agora qual é a função desses dois caras. O coeficiente linear é onde a minha função f vai cortar o eixo y. Vamos analisar os nossos exemplos. Então, ó, no primeiro exemplo aqui, nós temos a função f de x, ou seja, y, né, que é a mesma coisa, f de x igual a 3x mais 2. Se eu peço para você esboçar o gráfico dessa função, de cara você já pode concluir que a sua função ela vai cortar o eixo y no ponto 2. Porque o 2 é o coeficiente linear da função afim, ó. Então é onde a função vai cortar o eixo y. Na função menos 2x mais 1, onde ela vai cortar o eixo y? No ponto 1, positivo. Na função 3x menos 3, onde a função vai cortar o eixo y? No ponto menos 3, ou seja, no 3 negativo. Certo? E assim sucessivamente. E esse a, qual é a função dele? Eu esbocei aqui um gráfico onde eu vou traçar aqui uma reta. Uma reta qualquer, de uma função y igual a ax mais b. Então, qual é a função desse a? Observe que essa reta y igual a x mais b, ela forma um ângulo beta com o eixo x, ó. Esse a nada mais é do que a tangente desse ângulo beta. Por isso ele é chamado de coeficiente angular da reta, certo? Então, qual é a função dele? Se esse a for maior do que zero, se ele for um valor positivo, a reta ela é crescente. A reta é crescente. Por outro lado, se esse a for menor do que zero, a reta é decrescente. Então, através desse a, nós podemos determinar quando que uma reta é crescente e quando que essa reta é decrescente. Agora nós vamos aprender a esboçar gráficos de funções afim ou de funções lineares. Então vamos lá, gráficos de função afim e de uma função linear. Então, como nós vimos que o b é onde a reta intercepta o eixo y, nós temos aqui uma função, ó, y igual a x. Isso é uma função linear. Por quê? Porque o b é igual a zero. Bom, se o b é onde a função corta o eixo y, e o b aqui é zero, então a função vai cortar o eixo y aqui na origem, no ponto de coordenada 0, 0, certo? Então nós já concluímos que toda função do tipo ax, ou seja, toda função linear, ela vai passar pela origem do plano cartesiano. E por que que nesse caso aqui, ó, ela é crescente? Que zero. A gente acabou de ver que quando a é maior que zero, a função é crescente. E aqui no segundo caso, nós temos uma função também y igual a ax, ou seja, é uma reta que passa pela origem, porém ela é decrescente porque dessa vez o a, que é o coeficiente angular, ele é menor do que zero. E nós vimos que se o coeficiente angular é maior do que zero, a reta é crescente, e se o coeficiente angular é menor do que zero, a reta é decrescente. Então vamos aqui para mais exemplos. Nesse caso aqui, ó, nós temos uma função do tipo y igual a ax mais b, ou seja, uma função afim. Como o b agora ele é diferente de zero, nós sabemos que a função vai cortar o eixo y exatamente no ponto B, que eu destaquei aqui, ó.
E onde que ela vai cortar o eixo x? Ela vai cortar o eixo x exatamente nas raízes. E como que eu faço para encontrar a raiz de uma função? Para encontrar a raiz de uma função, é o que está descrito aqui embaixo. Ó. Então, ó, as raízes da função f de x igual a x mais b são os valores de x para os quais f de x é igual a zero. Então, como que eu encontro a raiz de uma função? Pego a função e igualo a zero. Então, ó, ax mais b vai ser igual a zero. Passo o b para o segundo membro e troco o sinal. Então, eu concluo que o ax é igual a menos b. Agora, como o a é maior do que zero, ele não é igual a zero, eu posso passar o a dividindo, porque nós não podemos dividir por zero, lembre-se sempre disso. Então, como eu garanti que o a é maior do que zero, ele não é zero, eu posso passar o a dividindo. Então, eu concluo que o x ele vale menos b sobre a. Então, a minha função ela vai cortar o eixo x exatamente no ponto que é a raiz da minha função, ou seja, onde a minha função é igual a zero. Com isso, nós concluímos o quê? Para eu encontrar a raiz de uma função, ou seja, para eu saber onde a função intercepta o eixo x, eu pego a função e igualo a zero. Fazendo isso, eu vou encontrar as suas raízes, ou a sua única raiz, que é, no caso da função do primeiro grau, nós temos uma única raiz. Então, esse ponto aqui, ó, de intersecção, é a raiz da minha função, que é o ponto menos b dividido por a. Tudo bem? E a função ela é crescente, porque o a é maior do que zero, certo? E no segundo caso? No segundo caso, a parábola vai interceptar o eixo y aqui, ó, na parte negativa do eixo y. Por quê? Porque o b aqui é um valor menor do que zero. Se ele é menor do que zero, e o b é onde a função intercepta o eixo y, ela vai interceptar o eixo y aqui na parte que é negativa. E onde ela vai interceptar o eixo x? De novo aqui no ponto menos b sobre a, que é a raiz da minha função, ax mais b igual a zero. Tudo bem? Então, ó, a nossa reta ela é decrescente, por quê? Porque o a, que é o coeficiente angular, ele é menor do que zero, certo? Então agora nós vamos analisar quando que uma função é crescente. Uma função é crescente quando eu pego dois caras pertencentes ao domínio da minha função, ou seja, dois caras lá no conjunto de partida, e estabeleço uma relação de ordem entre eles. Eu vou falar que o x1 é menor que o x2. O que tem que acontecer para que uma função seja crescente? Eu tenho que garantir que o f de x1, ou seja, a imagem do x1, também tem que ser menor que a imagem do x2. Se isso acontecer, a minha função vai ser uma função crescente. Por outro lado, uma função vai ser decrescente quando eu pego dois caras no domínio, vou lá no conjunto de partida e pego dois elementos quaisquer, estabeleço uma relação de ordem entre eles, ou seja, pego o x1 menor do que o x2, e eu concluo que o f de x1, ou seja, a imagem do x1, é maior que a imagem do x2. Quando isso acontecer, a minha função ela vai ser decrescente. Eu quero saber se a função f de x igual a 2x mais 1, eu quero saber se essa função é crescente. Eu já sei que ela é crescente porque o coeficiente angular, ó, o cara que multiplica o x é o 2. E o 2 é maior do que zero. Se o coeficiente angular é maior do que zero, eu já sei que a função é crescente. Mas utilizando a definição, eu vou concluir o seguinte. Ó. Se eu pegar x1 e x2 pertencentes ao domínio com x1 menor que x2, eu tenho que concluir que o f de x1 tem que ser menor que o f de x2. Mas quem que é o f de x1? Basta eu vir na minha função e trocar o x por x1. Então, ó, o f de x1 ele vai ser 2. No lugar do x eu troco por x1. 2x1 mais 1. E quem que é o f de x2? Faço a mesma coisa. O f de x2 ele é 2x2 mais 1. Eu supus que o x1 é menor que o x2. Será que o f de x1 é menor que o f de x2? Vamos verificar. Então, ó, vamos ver se o f de x1 é menor que o f de x2. No lugar do f de x1, vou trocar por 2x1 mais 1. Então, ó, isso é menor que 2x2 mais 1. Será que é verdade? Observe que eu tenho 1 em ambos os membros, ó. Então, eu posso cancelar esse 1 com esse 1.
Agora eu cheguei na seguinte desigualdade. 2x1 menor que 2x2. Agora eu posso dividir ambos os membros da minha desigualdade por 2. Como eu estou dividindo por um número positivo, eu não preciso alterar a desigualdade. Se eu estivesse multiplicando por um número negativo, esse menor aqui viraria um maior, tá? Sempre que você multiplica ambos os membros de uma desigualdade por um número negativo, você altera a desigualdade, você altera o sentido da desigualdade. Quando você multiplica por um número positivo, a desigualdade se mantém. Então aqui é menor, como eu dividi por 2, que é positivo, vai continuar sendo menor. 2 dividido por 2, 1. Então vai ficar 1 vezes x1, que é o próprio x1. Menor, 2x2 dividido por 2, vai ficar apenas x2. E eu concluí que o x1 é menor que o x2. Ó. É exatamente o que eu tinha suposto no início do problema. Então, realmente, a minha função f de x igual a 2x mais 1 é uma função crescente. Tá bom? Então, é assim que nós verificamos se uma função é ou não crescente ou decrescente. Agora, aqui nós temos um exemplo. Ó. No exemplo, ele pede para nós encontrarmos as raízes da função f de x igual a 5x menos 25. Encontrar as raízes é fazer o quê? É pegar a função e igualar a zero. Então, nós temos aqui ó, o f de x igual a zero. Ou seja, quem é o f de x? 5x menos 25 igual a zero. Passo 25 para o segundo membro trocando o sinal. Eu concluo que 5x é igual a 25. E agora eu posso dividir ambos os membros por 5. Então, ó, 5 dividido por 5, 1. 1 vezes x, x. 25 dividido por 5, 5. Então, a raiz da nossa função é o 5. Então, vamos lá, pessoal. Agora nós vamos verificar qual é a característica de uma função do segundo grau. Então, ó, uma função do segundo grau nada mais é do que uma função que, de novo, sai dos números reais e chega nos números reais. Né? Aqui nós temos o domínio da nossa função e aqui o contradomínio. Então, essa função é dita uma função quadrática quando, para todo elemento que nós pegarmos aqui no conjunto de partida, esse elemento vai ser associado a um elemento aqui do conjunto de chegada, que tem essa cara aqui, ó, ax² mais bx mais c. Então isso é uma função quadrática, uma função de segundo grau. É uma função que sai dos reais e chega nos reais, e pega um x e associa um f de x igual a ax² mais bx mais c. Então aqui agora, como nós fizemos lá na função do primeiro grau, nós vamos ver alguns exemplos de funções quadráticas. Né? Então, ó, primeiro exemplo, x² menos 3x mais 2. Então, quem que é o a, quem que é o b e quem que é o c nesse exemplo aqui? Ó? O a é 1, que é quem multiplica o x². O b é menos 3, que é quem multiplica o x. E o c é 2. Na função f de x igual a 2x² mais 4x menos 3... O a é quem multiplica o x², é o 2. O b é o 4 e o c é menos 3. Aqui no exemplo 3, nós temos uma equação de segundo grau incompleta. Ou seja, uma equação de segundo grau é incompleta quando o b for igual a 0 ou quando o c for igual a 0. Por que o a não pode ser igual a 0? Porque se o a for 0, esse termo aqui, x², ele vai sumir. E aí eu voltaria a ter uma função do primeiro grau. Então, numa função do segundo grau, o a sempre tem que ser um valor diferente de 0. Mas quando eu tiver o b igual a 0 ou o c igual a 0, nós vamos ter uma equação de segundo grau incompleta. Que é exatamente o exemplo que aparece aqui no item 3. Ó. F de x igual a x² menos 4. O a é 1, o b é 0, porque não aparece nenhum fator multiplicando o x. E o c é igual a menos 4. Da mesma forma, no exemplo 4, ó, também é uma equação incompleta. Porque nós temos f de x igual a 5x² menos 3x. O a é o 5, o b é o menos 3, mas agora o c é igual a 0. Tá legal? Então, ó, como que é o gráfico de uma função quadrática? O gráfico de uma função quadrática sempre vai ser uma parábola. Ela pode ter concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Nós dizemos assim, ó, ela tem barriguinha para cima ou barriga para baixo. Tá? Se a barriga for para cima, é porque a concavidade é voltada para cima. Se a barriguinha for para baixo, é porque a concavidade é voltada para baixo. Tá bom? Raízes. Novamente, ó.
As raízes de uma função do segundo grau são os valores de x para os quais a função ax² mais bx mais c é igual a zero. Ou seja, nós temos ax² mais bx mais c igual a zero. Então, de novo, para eu determinar uma raiz de uma equação de segundo grau, de uma função do segundo grau, eu pego a função e igualo a zero. E descubro quais são os valores que tornam essa função aqui igual a zero. Aí eu deixei um exemplo. Determine os zeros da função para que f de x igual a menos x² mais 7x menos 12 seja igual a zero. Vamos calcular isso utilizando a fórmula de Bhaskara. Então vamos relembrar como que é a fórmula de Bhaskara. Um valor x vai ser igual. O x, que é a raiz dessa equação, ele vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Quem que é esse delta aqui? O delta ele é b² menos 4 vezes a vezes c. Então, como que a gente calcula as raízes dessa função? Então, vamos lá. Quem que é o b? Quem que é o delta? Vamos calcular o delta primeiro. O b, lembrando aqui, ó, que o a ele vale menos 1, o b vale 7 e o c vale menos 12. Então, esses aqui são os coeficientes que nós vamos usar nessa fórmula. Então, quem que é o b ao quadrado? O b é 7. Então, b ao quadrado vai ser 49. Menos 4, esse 4 é da fórmula, vezes o a. Quem que é o a? Menos 1. Vezes o c. Quem que é o c? Menos 12. Então, o delta ele vai ser 49. Ó, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, aqui o sinal é de menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. Então, o delta é 49 menos 48, que é igual a 1. E a raiz de delta vai ser a raiz de 1, que é o próprio 1. Então, quem que vão ser os x? Os x vão ser menos b. Quem que é o b? 7. Então, não pode esquecer do menos da fórmula aqui, tá? Ó. Então, vai ficar menos 7, mais ou menos a raiz de delta, que é 1, dividido por 2 vezes a. O a é menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, aqui eu vou ter dois valores, ó. Um para o mais, outro para o menos. Qual que eu escolho primeiro, professor? Não importa, o que você quiser. Então, ó, quem que vai ser o x'? Vai ser menos 7 mais 1. Menos 7 mais 1, menos 6. Cuidado com o sinal. Dividido por menos 2. Então, quanto que é o x'? Agora eu uso a regra dos sinais de novo. Ó. Menos com menos, mais. 6 dividido por 2, 3. Então, essa é uma raiz da minha equação. E a segunda raiz vai ser o x2. X duas linhas. Menos 7, menos 1, menos 8. Então, vai ficar menos 8 dividido por menos 2. Menos 8 dividido por menos 2, menos com menos dá mais. 8 dividido por 2, 4. Então, essas são as raízes da nossa função. Então, pessoal, em uma parábola tem um ponto muito importante que é o vértice. Esse vértice ele tem coordenadas menos b dividido por 2a e menos delta dividido por 4a. Essa coordenada aqui, ó, é o que nós chamamos de xv, que é o x do vértice. E essa coordenada aqui é o que nós chamamos de yv, que é o y do vértice. Vão aparecer muitos problemas onde você vai precisar calcular o valor máximo ou mínimo de uma função. E essa ferramenta aqui, ó, o vértice de uma parábola, pode ser muito importante para isso. Então, ó, pegando o exemplo que eu dei anteriormente, a função f de x igual a menos x² mais 7x menos 12, nós vimos que o delta dessa equação aqui vale 1. Se eu te perguntar quais são as coordenadas do vértice dessa função, então, ó, o x do vértice, ele vai ser menos b, ou seja, menos 7. Lembrando que aqui, ó, o a é menos 1, o b é 7 e o c é menos 12. Então, quem que vão ser as coordenadas do vértice dessa parábola aqui, ó? Menos b, ou seja, menos 7, dividido por 2a. Ou seja, 2 vezes o a. O a é menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. Ou seja, o x do vértice, menos com menos vira mais, vai ser igual a 7 sobre 2.
E o y do vértice? O y do vértice é menos o delta. Quem que é o delta? É o 1. Então, menos delta vai ficar menos 1. Dividido por 4 vezes A. Como A é menos 1, 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. De novo, mais com menos vira mais. Então, o y do vértice ele vai ter coordenadas 1/4. Ele vai ter coordenada 1/4, ou melhor. Outro fato importante é que toda parábola ela possui um eixo de simetria. Que esse eixo ele é perpendicular ao eixo x, ou seja, ele forma 90 graus com o eixo x. Ser perpendicular significa isso, que forma um ângulo de 90 graus. E passa pelo vértice, mais precisamente pelo x do vértice, ó, que é a reta de equação menos b dividido por 2a. E o que significa a parábola ter um eixo de simetria? Isso significa que, se eu andar aqui a partir do eixo de simetria uma distância r para a direita, eu vou encontrar aqui na minha função um valor b. E se eu ando essa mesma distância r aqui para a esquerda, eu vou encontrar na minha função um ponto A. E esse ponto A e esse ponto B, eles têm a seguinte característica: a distância de A até o eixo de simetria é igual à distância de B até esse eixo de simetria. Isso pode facilitar bastante na resolução de alguns exercícios. Então nós vamos ter aqui agora os tipos de gráficos. Então vamos lá, pessoal. No primeiro caso, nós temos aqui uma parábola que intercepta o eixo x em 2 pontos. Nós já vimos que o ponto de intersecção de uma função com o eixo x, ou seja, onde a função intersecta o eixo x, esses pontos são as raízes da função. E como que a gente descobre a raiz de uma função mesmo? Pega a função igual a zero. Então, ó, nesse primeiro caso, nós temos duas raízes. A concavidade é voltada para cima, ó, ou seja, a barriguinha é voltada para cima. Nesse caso, nós temos o a maior que zero. Quem determina se a concavidade é voltada para cima ou para baixo é o a. É o coeficiente que multiplica o x ao quadrado. Então, se esse a for maior do que zero, então a nossa concavidade ela tem barriguinha voltada para cima. E como eu sei que a função ela intercepta o eixo x em 2 pontos? Por causa disso aqui, ó. O delta é maior que zero. Se o delta for maior do que zero, eu sei que a minha função vai interceptar o eixo x em 2 pontos. Aí você pode me perguntar, professor, e se o delta for igual a zero? Se o delta for igual a zero, a função vai interceptar o eixo x em apenas um ponto. Isso significa que as minhas duas raízes são iguais, ó. O R1 vai ser igual ao R2. Se eu calculo o delta de uma função de segundo grau e esse delta dá igual a zero, eu já sei que as duas raízes vão ser iguais. Ou seja, a minha função ela vai tocar o eixo x em apenas um ponto. E por que a barriguinha é voltada para cima? Porque nesse exemplo aqui, o a é maior que zero. Agora nós temos aqui, ó, um caso onde o a é maior que zero, ou seja, a barriguinha é voltada para cima, porém o delta é menor que zero. Lembra lá quando você estudou funções de segundo grau? Seu professor com certeza falou, se o delta da função de segundo grau for menor do que zero, não existe solução. Na verdade, o que ele quis dizer é que não existem soluções reais. Ou seja, não tem nenhum valor de x real para os quais aquela equação vai ser satisfeita. Então, ó, isso fala para mim que a minha parábola ela não vai encostar no eixo x em nenhum ponto, certo? Então aqui, ó, delta menor que zero não encosta no eixo x, porque não tem solução real. E o a maior que zero, barriguinha voltada para cima. Vamos agora para o próximo caso. Agora nós temos de novo o delta maior que zero, então eu tenho 2 pontos de intersecção, eu vou ter duas soluções. Se eu tenho duas soluções, eu vou ter dois valores onde a função vai intersectar o eixo x. E por que a barriguinha é voltada para baixo? Porque agora o a é menor que zero. Ou seja, o coeficiente que multiplica o x ao quadrado ele é menor que zero. Então, nesse caso, nós temos barriguinha voltada para baixo e a função intersectando o eixo x em 2 pontos, porque o delta é maior que zero. Se o delta é maior que zero, então eu tenho duas soluções reais. E acontece isso. Tá? Eu tenho a função intersectando o eixo x em 2 pontos, que são as minhas raízes, R1 e R2. Agora, se o delta for menor do que... Se o delta for igual a zero. De novo, se o delta for igual a zero, nós voltamos a esse caso, né? Se o delta é menor que zero, nós temos duas raízes que são iguais e a minha função vai intersectar o eixo x em apenas um ponto. E por que agora a barriguinha é voltada para baixo? Porque eu supus que o a, que é o coeficiente que multiplica o x ao quadrado, é menor do que zero. Beleza?
E agora, para finalizar, nós temos o terceiro caso, que é onde o delta é menor do que zero, ou seja, nós já vimos que nesse caso nós não temos soluções reais e, portanto, a parábola não encosta no eixo x. E por que a barriguinha é para baixo? Porque o coeficiente que multiplica o x ao quadrado, que é o a, eu supus que ele é menor que zero. Então, nesse caso, nós não temos a parábola encostando no eixo x, porque o delta é menor do que zero, e nesse caso nós não temos soluções reais. E o a é menor do que zero, implicando que a concavidade é voltada para baixo, a barriguinha é voltada para baixo. E agora, para finalizar o nosso estudo da parte de funções do primeiro e do segundo grau, nós vamos estudar o sinal da função do segundo grau. Então, ó, quando nós temos a parábola com a barriguinha voltada para cima, nós já sabemos que nesse caso o a é sempre maior que zero. E como ela não encosta no eixo x, nós temos que o delta é menor do que zero. O f de x ele vai ser sempre positivo. Ele vai ser sempre positivo. Ó. Você pode pensar assim, ó, é como se aqui nós tivéssemos o eixo y, né? Eu não pus aqui porque não precisa, mas imagina que aqui seja o eixo y. Se a função ela não encosta no eixo x e a concavidade dela é voltada para cima, todos os pontos que eu pegar aqui, ó, qualquer x que eu escolher aqui, a imagem dele sempre vai ser um valor positivo, ó, tá acima do zero. Se eu pego, por exemplo, esse x aqui, ó, a imagem dele é positiva, tá acima do zero. Se eu pego esse x aqui, a imagem dele é positiva, tá sempre acima do zero. Então, nesse caso, onde a concavidade é voltada para cima e o delta é menor do que zero, nós sabemos que a função não encosta no eixo x, porque se o delta é menor do que zero, nós não temos soluções reais. E mais ainda, as imagens, ou seja, para qualquer x que eu escolher, as imagens desses x, ou seja, os f de x, vão ser sempre valores maiores do que zero. Ao contrário do que acontece no nosso segundo exemplo, né? Ó. Vamos colocar aqui um eixo x, ó, um eixo y, só para facilitar a visualização. Ó. Como a concavidade é voltada para baixo, eu já sei que o a é menor do que zero. E como não encosta no eixo x, eu sei que não tem solução real e, portanto, o delta é menor do que zero, conforme a gente já viu no nosso estudo anterior. Agora, observe que para qualquer x que eu pegue, se eu pegar esse x aqui, ó, a imagem dele está abaixo do zero. Se está abaixo do zero, é um valor negativo. E esse cara aqui, se eu pego esse x, de novo, ó, a imagem dele está abaixo do zero. Então é um valor negativo. Isso vai acontecer para qualquer x que eu escolher. Então, nesse caso aqui, ó, onde a parábola tem concavidade voltada para baixo e o a é menor do que zero, o delta é menor do que zero, né? Significa que ela não tem soluções reais, os valores de f de x vão ser sempre valores menores do que zero. Agora, os dois próximos casos são onde o a é maior que zero, porque a barriguinha é voltada para cima, e aqui o a é menor do que zero, porque a barriguinha é voltada para baixo. Mas em ambos os casos, o delta é igual a zero. Porque eu tenho uma única raiz, ó. Aliás, as minhas duas raízes são iguais e eu tenho um único ponto onde a função intersecta o eixo x. Então, em ambos os casos, o delta é igual a zero. Bom, então essa função ela vai ser zero exatamente nesse ponto, né? Onde ela encosta no eixo x. A gente já viu que esse ponto aqui, ó, onde a função intersecta o eixo x, é exatamente o ponto onde o f de x vale zero. E para o lado direito desse ponto, nós vamos ter sempre valores positivos, ó, porque, de novo, se eu coloco o eixo aqui, ó, para o lado direito, as imagens sempre são valores maiores do que zero. Ó. E para o lado esquerdo também, ó, se eu pego esse ponto aqui, ó, a imagem dele, os valores onde eles vão interceptar o eixo y, são sempre valores maiores do que zero, correto? Então, nesse caso, a nossa função ela é zero apenas onde o x encosta no eixo x, né? Apenas onde a função ela encosta no eixo x, e vai ser maior que zero ou à esquerda desse ponto ou à direita desse ponto. Já no segundo caso, a função f vai ser zero exatamente nesse ponto, porque nós sabemos que ele é raiz da função, e se ele é raiz, ele é o valor onde a função f vai ser zero, e ele vai ser negativo à esquerda desse ponto e à direita desse ponto. Colocando o eixo aqui, ó, o eixo y, aqui nós temos a origem. Qualquer ponto aqui que eu pego da minha função, ó, a imagem dele vai ser um valor abaixo do zero. Então é negativo. Se eu pego esse ponto aqui, ó,
a imagem dele também está abaixo do zero. Então eu vou ter sempre valores negativos à esquerda da raiz e à direita da raiz. E agora aqui eu tenho o A maior que zero, porque a concavidade é voltada para cima, barriguinha voltada para cima. E o delta maior do que zero, porque eu tenho duas soluções reais. Ó. Eu tenho duas raízes, o x1 e o x2. Agora vamos colocar o eixo aqui para a gente visualizar. O eixo y. Observe que se eu pegar qualquer valor entre as raízes, ó o que vai acontecer com a imagem. Ó. Aqui nós temos a origem do plano cartesiano. As imagens vão ser sempre valores negativos, ó. Vão ser sempre valores negativos. Porém, se eu pego valores à esquerda da raiz ou à direita da raiz, olha o que vai acontecer. As imagens, ó, vão ser sempre valores maiores do que zero. Se eu pego esse cara aqui, ó, quem que é a imagem dele? É esse cara aqui, ó. São sempre valores que estão acima do zero. E nesse caso, a função vai ser sempre maior que zero. Certo? E onde que a função vai ser zero? Exatamente aqui, onde nós temos as raízes. Agora, quando nós temos o A menor que zero, porque a barriguinha é voltada para baixo, e o delta maior do que zero, porque nós temos duas raízes, o x1 e o x2, o que vai acontecer? Vamos colocar o eixo aqui para a gente entender melhor. Agora, quando eu tenho valores entre as raízes, ó, olha o que vai acontecer com a imagem. As imagens são sempre valores positivos, ó. Que nós temos o zero. Ó. As imagens são sempre valores que estão acima do zero. Então são valores positivos. E olha o que vai acontecer quando eu tiver valores à esquerda da minha função. À esquerda da minha função, por exemplo, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, esse x aqui, ó, ele tem imagem negativa, ó. Tá abaixo do zero. Se tá abaixo do zero, a imagem é um valor negativo. Assim como, por exemplo, esse cara aqui, ó. Se eu pego esse cara, a imagem dele tá aqui, que também está abaixo do zero, é um valor negativo. Então, ó, quando eu tiver o A menor que zero, implicando que a barriguinha é voltada para baixo, e o delta maior que zero, implicando que eu tenho duas raízes, à esquerda da primeira raiz eu tenho valores negativos, à direita da segunda raiz eu tenho valores negativos também, as imagens estão sempre abaixo do zero, ó, e entre as duas raízes, ou seja, no intervalo entre as duas raízes, eu sempre vou ter valores de f de x que vão ser maiores do que zero. E os valores de f de x vão ser zero, onde eu tenho as raízes. Ou seja, no ponto x1 e no ponto x2. Beleza, pessoal? Então, por essa aula era isso. Espero que a aula tenha ajudado vocês na resolução das listas. No próximo vídeo, nós vamos tratar sobre módulo de número real, funções modulares, função injetora, função sobreinjetora, função bijetora, função par, função ímpar e função composta. Tudo bem? Então é isso aí, valeu, até a próxima.